Muito boa tarde. Estava aqui exatamente vendo aí a nossa grande Evelyn Valente fazendo uma chamada para o nosso encontro de hoje. E retomamos aqui a nossa caminhada pela Lei 6.015, meu agradecimento inicial à Arpen de Goiás, em particular ao presidente dessa entidade goiana, o Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, e também a minha querida amiga Evelyn Tonioli Valente. Como sabem, a ideia que nós temos é um projeto imenso, né? De ir examinando ponto a ponto, passo a passo, esta lei 6.015 de 1973, e a ideia de fazer essa caminhada, uma espécie de uma aventura, uma peregrinação por essa lei, me foi dada, eu quero pagar aqui os direitos autorais dessa ideia, pela doutora Thaís Castelo Branco, que ela é registradora na cidade de Trairi, lá no Rio Mundaú, no Ceará. Nós já fizemos uma exposição do artigo 1º, outra do artigo 2º, agora fizemos o artigo 3º, é verdade, inconcluso, e vamos começar hoje a tratar do artigo 4º, mas antes voltando um pouquinho as atenções ao artigo 3º. Primeiro, há dois motivos para isso. A primeira razão é que esses artigos, eu já disse isso no nosso encontro anterior, esses artigos de 3º a 8º são artigos aliás, 3º a 7º, são artigos cuja exposição, se nós pudéssemos dizer isso assim, referencial aos fenômenos, aos fatos que se passam, seriam artigos pouco atrativos, ou seja, não há muito o que dizer a respeito disso. Vamos ver, veja aqui o parágrafo 1º, os livros podem ter 22 centímetros até 40 centímetros de largura, etc. Isso tudo não recomendaria que nós nos encontrássemos aqui num encontro que me é tão agradável e tão honroso com um público que quer dedicar-se a estudar o direito registral. E o direito notarial também, né? O nosso objetivo é outro. Nosso objetivo é tentar efetivamente escavando regras, repensando essas regras. Depois de tanto tempo de vigência do Código, nós vamos indo aí logo mais para 50 anos de vigência, são 45 anos praticamente de vigência do Código, da Lei de Registros Públicos. Então, está na hora de nós revisitarmos com paciência essa norma. Outro dia eu disse, e eu penso que isso é verdade, aqueles que imaginem, conjecturem, que com essas nossas aulas teriam elementos para atuação prática, prático-prático, formulários, etc., dirige a pessoa errada, porque eu não tenho essa prática, eu não estou em condições de ensinar a prática registral, porque nunca fui registrador, nunca trabalhei num cartório, então a minha visão é um outro posto de observação, que realmente espero que seja útil para todos. O outro motivo que eu queria mencionar é que esses dispositivos que nós estamos examinando agora, do artigo 3º até o 7º, são dispositivos que devem ser salvos, sobretudo por aquilo que eles a que tendem. Ou seja, a palavra intenção aqui vem bem a calhar, ou seja, eles se inclinam, tendem para uma determinada solução. E não é propriamente a solução textual. Porque se nós formos ver isso, se nós limitarmos o título desse capítulo, da escrituração, ao tema do escrito, do texto, da textualização, se não tomarmos a escrituração como inscrição, essa norma é letra morta, para não dizer que seja revogada praticamente no país inteiro. Embora haja alguns cartórios do país que ainda procedem, até por falta de recursos, nós sabemos que a política de gratuidade imperada nessa matéria
fez muitas vítimas, ela me pareceu menos prudente, sou obrigado a dizer isso com todo respeito. Mas, enfim, em alguns lugares do país ainda se procede desse modo, mas normalmente não é assim. Bom, nós examinamos o artigo 3º, sobretudo destacando o tema da escrituração. Lembra-se, eu falei, olha, escriturar aqui significa inscrição, escrever, significa sinalização, expressão, comunicação, interação, ou seja, um pouco além da mera ideia de texto gráfico. Aí mencionei, onde lembrar-se, que nós temos uma sinalização visual, imagética, já suscetível de ingressar no registro. Penso eu que contei que estive lá no Cinder, em Madrid, e vi essa junção de sinais. Falei também da possibilidade de que essa escrituração se entenda ao modo oral, ou seja, sinalização por meio de áudio. E nós temos hoje isto à nossa frente. Esse telefone celular pelo qual eu estou gravando, transmitindo esse nosso encontro, ele exatamente possui. Eu tenho aqui a possibilidade de ouvir, escrever por meio de sinais gráficos e ver, ou seja, uma junção desses sinais comunicativos, expressivos, significativos, comunicativos, interativos, etc. Bom, feito isso, nós examinamos na aula anterior por que se faz a encadernação, essa é a ideia de que a encadernação visa ao tema da segurança jurídica, e faltava, em relação a esse artigo 3º, que eu vou considerar em conjunto com o artigo 4º, no tema que nós vamos tratar, a referência à parte final do caput, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente, tá bem? Parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º também fala algo assemelhado. Olha, para a facilidade do serviço, já fiz as críticas antecipadas ao uso dessa palavra serviço, que me parece inadequado, podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, esse é o problema. Entenda, isso aqui era datilograficamente. Hoje em dia pode ser objeto de digitação e se expede, além de guardar-se na via eletrônica, pode guardar-se em papel também. Em folhas soltas, aqui vem, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. O artigo 4º, que é o objeto também da nossa consideração de hoje, diz, no caput, os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. E o parágrafo único, nós não vamos comentar muito a fundo esse parágrafo único, trata de algo inédito, porque a Lei 9.955, do ano de 2000, incluiu na Lei de Registros Públicos uma norma relativa a livros notariais, completamente fora de lugar isso aqui. Não é a primeira vez que se faz isso com a Lei de Registros Públicos. A própria norma relativa a uso capião, por exemplo, veio aparecer no Código de Processo Civil, quando o correto já teria sido ingressado diretamente aqui. Então, nós temos essas frequentes anomalias no processo legístico. Bom, nós vamos voltar aqui a atenção para o tema da correição da autoridade judiciária competente, que no artigo 4º reaparece com a ideia de previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Bom, vamos lá. Normalmente, hein, as etimologias, ou seja, a busca da origem da palavra, elas têm só uma função de aprofundar ou de dar mais amplitude ao significado das palavras. Não é só, nós vamos a essa busca das origens, a raiz, a etimologia, não para fazer um estudo de museu, para saber o que uma palavra foi, mas para tentar retirar da palavra a razão de ser de sua criação. Por que essa palavra foi utilizada? Por que os nossos antepassados criaram uma palavra para significar alguma coisa? O que ela significava e como isso se projeta ao longo do tempo. Pois muito bem. No caso da palavra correição, e igualmente nos cognatos, né? Corregedoria, por exemplo, é um cognato da palavra correição, corregedor, outro cognato, há um parentesco manifesto entre essas expressões. Ocorreu um fato interessante que eu antecipo a anomalia e depois
explico exatamente qual é o étimo adequado da palavra correição. Mais ou menos lá na década de 80, quando começou a falar-se mais em independência jurídica do registrador, isso surgiu mais já na segunda metade da década de 80 do século passado, começou-se a fazer a teoria da independência jurídica do registrador. Chegou-se a falar, então, em paradigma da independência jurídica do registrador. Quando isso começou a ser mais e mais debatido e questionado, não teoricamente, mas às vezes em soluções práticas, não se queria reconhecer a altura dessa independência, foi conveniente, do ponto de vista político, uma referência metafórica à palavra corregedoria, bem como a palavra corregedor e a palavra correição. Qual foi essa referência metafórica? Apanhar a palavra corregedoria, ou era mais fácil que nós tratemos aqui com a palavra corregedor, mas isso serve para as demais, corregedoria, correição, etc. Apanhar a palavra corregedor, supor que esse implicava uma pluralidade de agentes, ou seja, mais de um agente, e pensar em uma corregência, ou seja, um reino conjunto, um reinado conjunto, uma direção conjunta, uma administração conjunta, tal que então o corregedor ajudaria de algum modo, subsidiaria de algum modo a administração dos registros. Era uma boa ideia, uma boa ideia. E penso que até hoje nós podemos, com as limitações que eu vou aqui apontar, no meu modo de ver, considerar que essa ideia tem aspectos adequados, justos, compatíveis com a legislação e compatíveis com a natureza dos registros. Ou seja, que a fiscalização correcional, ou como diz aqui a lei, autoridade judiciária competente, possa ser entendida como uma espécie de coadministração, desde que ela seja feita na sua ordem, ou seja, observadas as características naturais, histórico-naturais dos registros e as restrições legislativas. Mas, na realidade, não imaginemos que a palavra corregedoria, a palavra correição, a palavra corregedor tenham realmente este étimo, esta raiz latina que pudesse permitir pensar aí em corregência. É verdade que em latim existe o verbo corrego, que vai nos dar a palavra corregnare, também que é o infinitivo, e que dá essa ideia de corregência, de reino de mais de uma pessoa. E essa palavra deriva de uma outra latina, que é a palavra rego, que está na origem de verbos latinos, como dirigo, por exemplo, significa colocar em linha reta, pôr em linha reta. Como também nós temos o adjetivo latino rectus, recta, rectum, que pode dizer que de algum modo está ligado com essa ideia de correição. Mas a palavra correição, eu até tive a ideia de buscar nesse grande dicionarista brasileiro, que talvez seja o melhor livro que tenhamos aqui no Brasil sobre etimologia vernacular, etimologia da língua portuguesa, que é Antônio Geraldo da Cunha. E lá ele observa que já no século XIV nós tínhamos a palavra no português. Português, naturalmente, a essa altura, português de Portugal, correction, com C cedilha. C-O-R-R-E-C, C cedilha O-N. Nesse mesmo século XIV, cai esse primeiro C, antes da C cedilha, e entra um Y no lugar dele. Então, correição. Para depois virar novamente correção, pura e simplesmente sem o Y e sem o C antecedente C cedilha. E essas palavras, essa é a história. Segundo ele, a palavra vinha pelo idioma francês, mas de uma origem latina medieval, correctionalis, e que tem um parentesco com uma expressão, um substantivo latino, que é correctio, correctionis, de terceira declinação. E o que quer dizer isto? Emenda, correção, ato ou efeito de corrigir. Ou seja,
propriamente, essa expressão, correição da autoridade judiciária competente, que está na lei, ou adiante, se nós quisermos só tomar a ideia da autoridade judiciária competente, ligada à ideia de correição, está ligada, vinculada à ideia de corrigir, e não de correger. Embora, volto a dizer, no sentido figurado, ampliado, possa também admitir-se que a autoridade judiciária competente, nós vamos ver aqui, fazer uma breve alusão de qual é esta, possa também ajudar a regência. Mas veja, nesse meio tempo surge a Lei 8.935 de 1994, que projeta, sem dúvida, novas luzes nessa matéria de corregedoria, de correição, etc. É muito curioso, eu chamo a atenção, isto houve uma mudança de terminologia. Embora nós tenhamos, nas justiças estaduais, frequentemente a expressão corregedoria permanente ou corregedor permanente. Alguns estados não falam, entretanto, em corregedor permanente, falam a atribuição de correição é do diretor do fórum, então usa-se pouco a expressão corregedoria e pouco a expressão corregedor para o permanente, ou seja, para o juiz da comarca. Diversamente usamos a expressão corregedor geral de justiça nos estados e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E também o corregedor, hoje a Corregedora Nacional de Justiça, que é o ministro ou ministra do Superior Tribunal de Justiça, que exerce essa função no Conselho Nacional de Justiça. Então a palavra corregedor não está de todo, e também a palavra corregedoria, ambas não estão de todo afastadas do uso comum. Calha que com a instalação do Conselho Nacional de Justiça, nós não temos mais ouvido falar em correição. Adotou-se uma terminologia lá substitutiva, não se fala mais em correição, fala-se em inspeção, é frequente falar-se em inspeção, visita de inspeção, visita aos cartórios para inspecioná-lo, mas não se fala mais frequentemente em correição, é muito raro que se use a expressão correição, que era uma expressão tradicional no idioma português, como vimos aqui desde o século XIV se usava isto, e uma expressão muito comum no ambiente tanto do serviço da organização do judicial, a correição dos ofícios judiciais, quanto das correições do extrajudicial. Eu já fiz ver em nossos encontros anteriores a minha convicção de que as mudanças de terminologia não são de todo inocentes, elas têm sempre alguma orientação, para bem ou para mal. Pois muito bem. Se nós imaginarmos então agora o que é que se pode considerar sujeito à correição, quais são os limites dessa correição? Esse é o ponto fundamental e nós não vamos, na exposição de hoje, avançá-lo demasiadamente. Eu vou começar vagarosamente a encaminhar a reflexão dos senhores, a verificar se eu tenho razão ou não no que vou dizer nas aulas seguintes, no sentido de que nós devemos considerar a ideia de correição com algumas características e, sobretudo, com algumas limitações, que é o que não se tem hoje em dia observado. É preciso dizer isso. Não há clareza no que pode ou não ser objeto de correição. Perdeu-se isto. Havia antigamente, antes da Constituição de 1988, havia uma tradição nos estados. Cada estado tinha lá a sua tradição limitadora do que podia ou não ser objeto de correição. Alguns estados com uma normativa bem delineada, outros nem tanto, mas havia essas tradições locais. E o costume administrativo tem seu valor. Então, os costumes fixados. Posteriormente, com a uniformização proposta com o surgimento do Conselho Nacional de Justiça e com a nacionalização da normativa dos registros e das notas, que já não podiam ter leis locais, leis estaduais e distritais a tratar dela diretamente, da matéria dos registros e das notas, desapareceu também, em grande medida, a preocupação dos estados e do Distrito Federal em estabelecer normativas organizatórias da disciplina do serviço. E com isso se aplica, na verdade, a legislação federal
basicamente a Lei 8.935, e um vulto imenso de normas de caráter judicial, com provimentos, resoluções, etc. Bom, mas vamos considerar o seguinte: quais são as autoridades judiciárias competentes para as correições? Estamos falando aqui de corrigir, mas também vamos estender para a ideia de normatização. Mas, claro, o corregedor permanente, ou diretor do fórum, conforme as designações, que deveria, em tese, ser o mais propenso a adotar as soluções convenientes ao serviço. Por quê? Porque ele está próximo, muito próximo das atividades. Ele conhece as circunstâncias locais. Lembro-me aqui que eu fui na honrosa companhia da desembargadora, então corregedora, minha estimada amiga, corregedora do Tribunal de Justiça do Acre, visitaram os locais para a instalação de um cartório, que estava querendo instalar em determinado lugar o cartório. E eu tinha dúvida, disse a ela: olha, eu não sei se cabe ao judiciário ficar dizendo onde um cartório deve instalar-se ou não. Acho que isso é um ato de administração. O artigo 21 da Lei 8.935 deve prevalecer, a não ser que seja manifesta a inconveniência, que vai pôr em risco o serviço. Acho que, em todo caso, vamos ver. E ali eu me dei conta de algo interessante, como é preciso que seja o corregedor permanente, muitas vezes, a indicar. A minha querida amiga, a desembargadora Regina, disse: olha, esse lugar é magnífico, não lhe parece? Eu falei: é muito bonito aqui, só que aqui não pode, porque aqui o rio sobe. Então, 2, 3 meses do ano, nós estamos sujeitos aqui a enchentes, então não pode ser aqui. Temos que fazer colocar isso em outro lugar, situar em outro lugar. Ora, isso é próprio, né? Em muitas cidades, o corregedor permanente é que deve ser, em primeiro lugar, o chamado a essas indicações. Numa segunda instância, claro, o corregedor-geral das justiças dos estados e do Distrito Federal, e, em última instância, o Corregedor Nacional de Justiça. Note que o regime ideal é o de subsidiariedade, ou seja, o Corregedor Nacional só atuará quando o Corregedor Geral não puder atuar a contento, o Corregedor Geral só atuará quando o permanente não operar a contento. A não ser no caso de disciplinas que devam ser uniformes, sejam disciplinas estaduais ou distritais. Então, aí a norma deve provir das corregedorias gerais do Distrito Federal e dos estados, ou nacional, quando se quer uma disciplina nacional. Fazer uma disciplina nacional não é nada fácil. Eu conto aqui um episódio interessante. Quando a ministra Nancy Andrighi assumiu a Corregedoria Nacional e me deu a imensa honra, eu gosto muito da ministra Nancy. Isso é um paradigma de magistrado, a ministra Nancy Andrighi. Ela me pediu inicialmente a tarefa de rever o texto de um provimento que ela estava editando, acho que é o provimento 46, que na verdade, com o qual ela, em rigor, não estava inteiramente de acordo, mas que havia sido determinado pelo plenário. É preciso que se diga isso para evitar pensar que a ministra Nancy tenha querido efetivamente baixar como novidade o provimento 46. Isso é de interesse do registro civil saber. Eu próprio sempre fui contrário ali, com todo respeito, às medidas adotadas no provimento 46, mas que, na verdade, não inovavam. O provimento 46 só foi editado para ratificar um provimento anterior, 37, que possuía um problema controverso que não vem ao caso aqui referir. Foi só por isso que se fez. Mas muito bem. No bojo dessa história do provimento 46, a ministra Nancy acolheu uma ideia minha, uma ideia nefanda, péssima ideia, quer dizer, de que se instalasse, a exemplo do que se fazia com a declaração de nascimento, que também se instalasse um local nos hospitais para a declaração do óbito. Isso foi uma péssima ideia. São dessas intenções boas que emparedam o inferno, porque o fato é que não convinha, as situações não eram assemelhadas. A mim me parecia que eram, e depois verifiquei o engano. Mas, menos mal que isso se fez sob a forma de recomendação, porque a ministra queria
inicialmente, podemos baixar um provimento, o objetivo dela era valorizar, como ela fez o mais possível, valorizar o registro civil, quis mesmo, se dedicou a isso. Bastaria ver que ela veio a São Paulo para prestigiar o seminário que está toda a gratuidade do registro civil. Pois muito bem, a ministra fez todo o esforço. E diante disso ela falou, baixamos isso em forma de provimento. Então, discutiu-se isso, não convém, porque isso não convém para o Brasil inteiro, as situações são muito diversas. Acabei de referir o estado do Acre, não podemos comparar o Acre com o Rio Grande do Sul, não podemos comparar Santa Catarina com Pernambuco, são situações diversas, situações distintas. O estado do Maranhão, por exemplo, o estado de Goiás, dois grandes estados da federação, com situações distintas. Nós precisamos entender as circunstâncias. Então, não convém, frequentemente, legislações em caráter nacional, que deixem à margem as circunstâncias peculiares de cada local. Por isso, o ideal é essa via subsidiária sempre que for possível. O que puder ser decidido pelo corregedor permanente, que convier, se deixe com ele. O que não convier que fique com uma decisão muito localizada, deixa-se para o geral. E o que não convier nem para o geral, só então justificaria a atuação da Corregedoria Nacional. Em vez de nós adotarmos, eu digo isso com todo respeito, naturalmente, uma ideia a priorística e abstracionista de normas que não são propriamente de uniformização, mas são uniformistas, não criam regras uniformes, criam regras uniformistas, que nem sempre se aplicam, não podem aplicar-se em determinadas regiões. Bom, muito bem. Acontece que aqui nós examinamos alguns temas tensivos. Porque onde é que se encontra essa pergunta que se deve lançar? Onde é que se encontra referida, fulcrada, a competência normativa do judiciário acerca do extrajudicial? Aí está. O judiciário caiba fiscalizar, não há dúvida, está na Constituição, é lá no artigo 236. Que ele possa expedir normas técnicas, embora duvidoso que isto não seja inconstitucional, porque não está referido na Constituição Federal, não há uma indicação expressa de que o judiciário possa expedir normas para o extrajudicial, é verdade que a Lei 8.935, no inciso 14 do artigo 30, permite que a corregedoria, e aí nós devemos entender, do mesmo jeito, corregedor permanente, corregedor geral e corregedor nacional, possam expedir normas técnicas. Eu tenho dúvida, volto a dizer, sobre a inconstitucionalidade, sobre a constitucionalidade dessa norma, mas está previsto, pelo menos, está escrito. E até que se declare, pode presumir-se como norma compatível com a Constituição Federal. Mas normas técnicas, não as normas, por exemplo, de qualificação. Então agora, voltando aqui, e volto a dizer que nós avançaremos esse tema nas próximas reuniões, um pouquinho por vez, isso é o chamado tema em espiral, né? A gente volta novamente, recomeça o assunto sob outro ângulo, etc. Quando se diz que a escrituração está sujeita à correição da autoridade judiciária, de acordo com os livros, encadernados, etc., é um controle mínimo dessas características que estão aqui. Os livros podem ter tal altura, tal largura, etc., e os modelos de folhas soltas podem ser aprovados pela autoridade judiciária competente. Aqui, muito provavelmente, a autoridade judiciária competente, hoje, para aprovar modelos, melhor é que seja, se for por sistema eletrônico, por exemplo, para o Brasil inteiro, melhor é efetivamente que seja nacional, que tenhamos um só modelo, não há dúvida. Aqui em São Paulo, por exemplo, pelo menos uma primeira etapa, o juiz corregedor permanente da comarca de Campinas autorizou o saudoso e grande registrador, aliás, era um grande jurista, um civilista magnífico, Dr. Elvino Silva Filho, a adotar no cartório lá de Campinas, eu acho que era o primeiro, não sei se é o primeiro ou o terceiro, um deles, adotar uma ficha de matrícula que não foi adotada no resto do Estado. Ele adotou um modelo de matrícula lá, de imóveis,
que correspondia ao modelo alemão. Então, o Corregedor Permanente autorizou. Depois vem as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Hoje é impossível ler o conjunto dessas normas. Levaria toda uma vida e não conseguiria terminar a leitura, de tão grande e tão vultosa que é. Mas vieram as normas de serviço e estabeleceram um modelo. E esse modelo, de algum modo, estava de acordo com a lei. E o doutor Elvino recebeu uma autorização, o que está de acordo também com o dispositivo desse artigo 3º, e fez de outro modo. Bom, isso era possível de fazer? Eu penso que sim. A própria lei atribuiu aqui a tarefa específica dessa autorização. Agora é diferente. Agora não é uma competência que o próprio judiciário se atribui para as regências. Aqui está previsto em lei que a autoridade judiciária competente possa, de acordo com a conveniência das atividades, etc., determinar como deva ser o livro, sua dimensão, etc. É uma norma técnica também. Ou seja, isso não fere a chamada função profissional, ou que nós poderíamos até ir um pouco além, falar em função privada do registrador. Não é? Bom, o artigo 4º prossegue na mesma linha. Né? Os livros de escrituração serão abertos, numerados. Esses livros eram abertos, há um lançamento do juiz que assina, tem a numeração das páginas, tem a autenticação, e depois eles são encerrados. A norma criou essa hipótese de deixar que o registrador possa abrir e encerrar. Não é o juiz que o abre e o encerra, e o juiz, no máximo, pode, em alguns dos livros que são utilizados pelos cartórios, passar o seu visto. Vem aqui uma observação interessante que nós devemos considerar. Cabe ao registrador, no tempo que isso se fazia por meio de papel, mas nós temos que agora fazer um paralelo com o registro eletrônico, cabe ao registrador essa tarefa de abrir e encerrar o livro e autenticá-lo, etc., porque, fundamentalmente, nós temos que imaginar que a clave do registro, a clave do caráter público do registro, está exatamente na fé que foi delegada para o exercício do registrador. Isso quer dizer, podemos dizer isso assim, que tanto vale o registro quanto vale o registrador. O Rafael Nunes Lagos, o grande estudioso do direito notarial espanhol, disse algo semelhante, ao observar que tanto vale a fé pública quanto vale o seu autor. Aqui nós, pegando assim de empréstimo mais ou menos essa frase, podemos dizer isso, tanto vale o registro quanto vale o registrador. Porque, no fundo, é exatamente a fé pública que possui o registrador, essa potestas que lhe foi delegada, é o que vai dar segurança para o registro. Não é seguramente a normativa abstrata, nem é o papel. A fé pública se destrói como o fogo se destrói pela água. Ou seja, a falsidade destrói a fé pública do mesmo jeito que a água destrói o fogo. Isso é uma comparação que também se encontra na doutrina. Então, o fundamental aqui, novamente, vamos ver que o registro tem uma alma, além do corpo documental. Essa alma se chama o registrador. E é aí que entra a ideia central de que nós precisamos lutar, combater efetivamente, militar pela valorização e sempre pelo progresso moral do registrador. Registradores com muita idoneidade moral, registros que funcionam bem. Registros que funcionam bem, notas que funcionam bem, como dizia um ditado espanhol, notarias abertas, ou notarias abiertas, juzgados cerrados. Ou seja, registros e notas que estão abertos e funcionam bem, eliminam em muito, ou abrandam em muito, atenuam a necessidade de ir ao judicial. Agora, o caminho que nós estamos vendo aqui é, entretanto, o da conveniência, de que nós discutamos um tantinho o campo que está muito expandido da atividade correcional.
Ou seja, o que é que se entende efetivamente que possa ser objeto da correção, da atuação do corregedor, atuação dos corregedores, essa fiscalização que se faz do serviço. Ou seja, quais são os limites? Ou seja, o artigo 21 da Lei 8.935, que fala sobre a gestão administrativa e financeira autônoma dos cartórios, está sendo efetivamente observado? Ou seja, falta um tanto para nós o discrimen entre aquilo que pode e convém ser objeto de correção e é um bem para os cartórios que haja essa fiscalização. Eu acho que um judiciário limitado, que atue firmemente em sua ordem, ou seja, de fiscalização correta, de acordo com a lei, etc., é uma garantia para o bom funcionamento dos registros, de um modo geral. Todos nós, a todos nós é conveniente que se nos ofereçam situações de fiscalização, de controle das nossas atividades, porque somos seres humanos, não é? E como tais, sujeitos a falhas. Essas falhas têm que ser corrigidas. Se nós preguiçosamente deixamos de corrigir as falhas ou se incidimos nelas com frequência, isso não fará bem a propósito da instituição. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo único do artigo 4º, dizendo o seguinte: os livros notariais nos modelos existentes em folhas fixas ou soltas serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Então, como eu disse, Pilatos no credo isto, né? Não tinha nada que fazer essa norma na lei de registros públicos, né? Mas enfim, está aqui como norma de escrituração do documento notarial. Lembremos que, então, mais uma vez, tanto o artigo 3º como o artigo 4º, e nós veremos isso também pelo 5º, 6º e 7º, especialmente o 5º, e menos um tanto os outros dois, que essas normas dizem respeito expansivamente às formas também eletrônicas que podem adotar-se. A escrituração aqui, repito, isso é fundamental. A escrituração aqui diz respeito a todo tipo de sinalização, de expressão, comunicação e interação no registro, e não apenas a ideia de textualização, como seria possível de entender-se numa primeira leitura. Bom, em 15 dias voltamos aqui para tratar, já antecipo, vamos tratar dos 3 agora, 5º, 6º e 7º de uma vez, na próxima reunião, para eliminarmos já esse tema da escrituração e entrarmos na ordem do serviço, que é um tema mais fecundo. Eu queria aproveitar, pedindo licença ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira e a Evelyn Tonioli Valente, para convidá-los a participar agora no dia 30, próxima sexta-feira, às 10h30 da manhã, na página do Facebook da ANOREG do Paraná, presidida essa entidade pela doutora Mônica Dalla Vecchia, de uma reunião que é a retomada do Pinga Fogo. É verdade que o tema na sexta-feira não é próprio dos registros, e menos ainda do registro civil das pessoas naturais, a que se dedica prioritariamente a ARPEN. E eu suspeito que boa parte do público que me honra aqui em assistir a estas aulas. Mas é muito interessante o sistema do Pinga Fogo. Nós vamos tratar nessa primeira reunião sobre os requisitos da escritura pública. Então será às 10h30 na página do Facebook da ARPEN do Paraná, ARPEN PR. E eu espero lá, podem fazer perguntas antecipadamente, nós vamos responder aquilo. É um grupo de gente que tem muita prática, e também estará o assessor jurídico da ANOREG do Paraná e eu também, ali para todos aprendermos juntos uns com os outros, não é? Pois muito bem, eu agradeço a atenção aqui que dispensaram a essas minhas palavras.
Agradeço mais uma vez ao Dr. Bruno Silva Vieira e à Evelyn Valente pela oportunidade que me concede de ter acesso a esta página prestigiosa do Facebook. E, se Deus permitir, aqui nesta página voltamos dentro de 15 dias. Muito bem. Muito obrigado e um bom resto de semana para todos. Vamos ver como é que eu apago isso, porque na outra vez deu um problema de gravação. Mas, olha, eu fiz certinho, viu? Eu posso garantir que eu fiz certinho, me lembro bem. Mas, enfim, vamos tentar resolver. Muito obrigado a todos.